Olá pessoal, tudo bem? Cá estou eu de volta com a terceira parte do nosso curso Primeiros Passos para Construir Autoestima. Antes de começar, é importante lembrar que esse é o terceiro módulo do curso e existem dois módulos anteriores. Convém que vocês que estão chegando aqui agora leiam, estudem esses módulos, façam os exercícios práticos deles, para que vocês possam tirar o melhor proveito do conteúdo que aqui está. Nós vamos para a terceira parte e nessa terceira parte nós vamos aprender a dialogar com o nosso crítico interno através de duas técnicas essenciais, ok? Vamos a isso então, pessoal. Muito bem, pessoal, nós agora vamos aprender a como argumentar com o nosso crítico interno através de duas técnicas essenciais. Por que nós precisamos argumentar com o nosso crítico interno? Responder aos argumentos deles, argumentarmos de volta aos argumentos do nosso crítico interno. É muito simples. A maneira como nós falamos com o nosso crítico vai impedi-lo de nos puxar para dúvidas e pensamentos negativos sobre nós próprios. E nós fazemos isso criando dois tipos de hábitos simples. O primeiro hábito é a técnica de interrupção dos pensamentos. O segundo hábito é obtermos clareza sobre as consequências que o crítico interno traz. Na primeira técnica, que é a técnica da interrupção dos pensamentos, nós vamos aprender a responder os nossos pensamentos negativos, interrompê-los, fazermos por vezes um pouco de brincadeira com eles e depois substituí-los por pensamentos que sejam mais produtivos para nós. No segundo momento, que é na segunda técnica, onde nós vamos aprender a obter clareza sobre as consequências que o crítico interno traz, eu vou falar melhor sobre essa técnica no início do próximo módulo, ok? Vamos então entender melhor como é que funciona a técnica de interrupção dos pensamentos. Vamos a isso. Muito bem, você deve estar se perguntando então, mas como é que eu faço para interromper os meus pensamentos negativos? Simplesmente usando a palavra pare. À medida que você escuta o seu diálogo interno, pare e observe. Pergunte a si mesmo, por que estou tendo esses pensamentos? Onde eles vão me levar? Isso me ajuda realmente a me sentir confiante? A verdade é que nós raramente fazemos esse tipo de reflexão a respeito dos nossos pensamentos negativos e autocríticos. Muito pelo contrário, em geral, quando esses pensamentos começam a povoar a nossa mente, nós simplesmente nos entregamos a eles e deixamos que eles nos levem, em geral, para consequências que não são produtivas para o nosso dia a dia e nem para o nosso bem-estar. Quando você se torna consciente de um pensamento negativo, use um interruptor de pensamentos. Interrompa o pensamento indesejável simplesmente dizendo, com firmeza, pare, não, vá embora, desapareça. Simples assim. Caso essas palavras não soem confortável para você, você pode escolher as suas próprias, ok? Isso é uma opção que você pode tomar. Comece por afirmar frases do tipo: esse é um pensamento antigo, eu escolho não mais pensar dessa maneira. Você pode fazer isso silenciosamente em sua mente, ou se você tiver as circunstâncias permitirem, você pode fazer isso em voz alta. Quando você tem um pensamento autocrítico, por exemplo, que sugere que você nunca passará entrevistas de emprego, um pensamento que lhe impede de comparecer a uma entrevista de emprego, que sugere que você nunca vai passar em testes de escola, que sugere que você nunca vai conquistar uma pessoa pela qual você tem interesse, ou coisas do gênero, você pode usar a sua própria palavra-chave ou então usar o stop, pare, e sua mente diga ou grite, pare. Eu costumo usar algo tipo, não, nem vem que eu não caio nessa. Outras vezes eu faço algo como a gente costuma dizer no Brasil, que é não vem que não tem. E isso funciona muito bem para mim. Ou vocês acham que eu também não tenho pensamentos autocríticos e negativos acerca de mim mesmo? Tenho, e não são poucos. Você precisa experimentar essas frases e palavras ou criar uma palavra-chave ou frase própria que levante você, lhe ponha para cima,
Pare o seu crítico quando ele estiver a caminho, como eu já falei anteriormente, principalmente em momentos de bastante relevância, momentos de decisões importantes para as suas ações no seu dia a dia. Em seguida, você vai reorientar a sua atenção para algo mais útil e estimulante para a sua autoestima. Um exemplo, se você falhou em um teste na escola, seria útil dizer: sim, eu falhei o teste dessa vez, mas eu ainda sou bom como pessoa, eu ainda tenho competências em X, Y, Z, contextos da minha vida, e eu, estudando melhor para o reteste, provavelmente eu vou passar. Vamos olhar mais sobre como se concentrar em coisas mais edificantes e positivas das próximas vezes, nas próximas semanas, e escolha hábitos, escolha pensamentos que sejam mais empoderadores para você. Muito bem, é importante lembrar que o que nós estamos fazendo aqui é aprendendo a criar hábitos novos. Como todo hábito novo, no princípio ele parece desconfortável e ele pode não funcionar, mas você precisa repeti-lo persistentemente todas as vezes em que os seus pensamentos críticos começarem a surgir antes deles se apossarem de você. Faça o melhor que você pode, tente usar sua frase ou palavra-chave de interrupção de pensamento negativo sempre que possível. E você vai descobrir que com o tempo isso vai se tornar automático e mais confortável para você. Lembrem-se, um hábito de pensamento negativo instalou-se porque ele trazia segurança e conforto para você. O que você precisa fazer é criar um hábito novo, substituir esse hábito antigo, que é prejudicial, por um hábito novo que lhe dá mais possibilidades. Bem, você deve estar se perguntando por que simplesmente eu não paro de pensar, digo stop e paro de pensar. Interrompo o pensamento negativo. É muito simples. Nós não podemos simplesmente não pensar. A mente ela não é um vácuo. Por outro lado, você também não consegue ter dois pensamentos simultaneamente. Quando você tem um pensamento autocrítico ou negativo e você reconsidera esse pensamento e substitui ele por um pensamento mais empoderador, você vai tirar o espaço que aquele pensamento negativo tinha. Você vai fazer isso substituindo um pensamento indesejável por um pensamento mais desejável, impedindo que aqueles pensamentos voltem, porque lembrem-se, a tendência nossa é entrarmos em loop de pensamento negativo. Eles vêm e formam um verdadeiro redemoinho na nossa mente, se nós assim o permitirmos, ok? Por último, eu coloquei aqui uma certa brincadeira para dar um tom de ludicidade à técnica, que é você experimentar uma forma alternativa de interrupção de pensamentos, que seria brincar um pouco quando esses pensamentos começarem a aparecer na sua mente, você dizer coisas do gênero: então, você é o pensamento? Ah, pois bem, aqui vai outro. Isso seria uma forma de usar o bom humor para lidar com os seus pensamentos também. Você pode também fazer uma visualização do gênero. Quando esses pensamentos surgirem, você busca um lugar calmo, um lugar relaxante, respira fundo, fecha os olhos. Imagina que aqueles pensamentos estão sendo varridos dentro da sua mente por alguém. Daqui a pouco eles começam a virar poeira e aí vão desaparecer. Sopre essa poeira para longe, para distante de você. Isso é uma maneira de usar a visualização para brincar um pouco com os nossos pensamentos autocríticos e negativos. Bem, pessoal, como sabemos, como já foi dito desde o princípio, a parte mais importante desse minicurso é a que corresponde aos exercícios práticos que precisam ser feitos como condição para que a gente tenha mais resultados desse aprendizado. No terceiro exercício, você vai aprender, vai criar a sua palavra-chave ou frase de interrupção do pensamento e vai usá-la consistentemente. Escolha, escreva uma, duas ou três,
quantas você achar necessário e o mais importante, pratique, pratique e pratique, ok? Como já dito aqui algumas vezes, escolha criar hábitos de pensamentos mais produtivos antes que os seus pensamentos autocríticos e negativos tornem-se verdadeiros redemoinhos intermináveis durante o seu dia a dia e principalmente nos momentos de decisões mais importantes. Anote a sua palavra ou frase, experimente, se não funcionar, escolha outras que sejam confortáveis e que funcione para você. Faça essa revisão. Caso não resulte, escolha outras. O que não soar certo e não funcionar para você, outra coisa vai funcionar e vai soar bem para você. Bem, pessoal, encerramos aqui a terceira parte do nosso curso, Primeiros Passos para Construir Autoestima. Vejo vocês, então, no quarto e último módulo. Até breve, façam um exercício, que esses conteúdos sejam de extrema utilidade para vocês. Vejo vocês lá, pessoal. Um abraço.